Olá, boa tarde, turma. Vamos mais uma proposta de atividade remota na disciplina de língua portuguesa. Dessa vez, vocês irão assistir uma videoaula sobre o conteúdo regência verbal, que também está no livro de vocês, a partir da página 107. Nós temos o conteúdo regência verbal e regência nominal. Vamos ver aqui o conceito de regência. É a relação sintática que se estabelece entre um termo regente ou subordinante, que existe outro, e um termo regido ou subordinado, termo regido pelo primeiro. A regência, como eu já falei anteriormente, ela pode ser verbal ou nominal. Quando o termo regente é um verbo, a regência é verbal. Quando o termo regente é um nome, a regência é nominal. O conhecimento da regência correta de cada verbo e de cada nome é função do uso. Desta forma, cada falante conhece a regência dos verbos e dos nomes que fazem parte de seu repertório usual. Pode ocorrer que o falante desconheça certas regências da norma padrão pelo fato de elas não ocorrerem no nosso popular, no nosso dia a dia, não fazem parte do nosso cotidiano. Não usamos com frequência. Então, nós temos aqui a regência nominal. Regência nominal estuda os casos em que nomes como substantivos, adjetivos e advérbios exigem uma outra palavra para completar-lhes o sentido. Em geral, a relação entre o nome e o seu complemento é estabelecida por uma preposição. Alguns nomes e as preposições que mais comumente eles exigem. Nós temos vários exemplos. Nós temos adepto, que exige a preposição a, alheio, que existe a preposição também a, ansioso, que exige as preposições para, por e de, e diversas outras aí. Mais nome e as preposições que comumente eles exigem. Acessível, adequado, desfavorável, equivalente, insensível, exigem a preposição a. Inútil, incapaz e bom, exige a preposição para. A regência verbal. A regência verbal estuda a relação que se estabelece entre o verbo, que é o termo regente, e o seu complemento, que é chamado de termo regido. Exemplo: isto pertence a todos. Pertence é o termo regente e a todos é o termo regido, complemento. Regência verbal é a relação de um verbo sobre seus complementos. Esses complementos são chamados de objeto direto, objeto indireto e adjunto adverbiais. Vocês devem lembrar que já estudaram sobre verbos transitivos e verbos intransitivos. Os verbos transitivos são aqueles que exigem um complemento. Este complemento é chamado de objeto direto quando o verbo é ligado ao complemento sem preposição, e é chamado de objeto indireto quando esse verbo é ligado ao complemento por meio de uma preposição. Em alguns casos, a variação de regência provoca uma alteração de sentido do verbo. A seguir, você verá alguns verbos cuja regência exige maior atenção. Nós temos diversos verbos aqui em que a regência exige uma atenção maior. Por exemplo, o verbo agradar. No sentido de fazer carinho, é transitivo direto. Exemplo, a mulher agradava o filhinho. Nós temos agradava, o verbo agradar, o verbo agradava. É um verbo transitivo, direto, mas o filhinho que é o objeto indireto. Ainda sobre o verbo agradar,
no sentido de contentar, satisfazer, é transitivo indireto. Ele exige um objeto indireto com a preposição a. O desempenho do time agradou ao técnico. Quem é o verbo? Já está aí destacado, é o verbo agradou, verbo transitivo indireto, e o seu complemento é objeto direto ao técnico. Nós temos aspirar, nós temos assistir, nós temos também os verbos esquecer e lembrar, temos obedecer e desobedecer, pagar e perdoar, temos também preferir, chegar e namorar, visar, simpatizar, antipatizar. E aqui nós temos o exercício. Então, após ver esse conteúdo, vocês irão resolver esse exercício, essas pequenas questões que estão aí logo após o conteúdo. Vocês irão ver detalhado o vídeo, ouvir, ler e depois copiar as questões e respondê-las no caderno de vocês. Após copiar e responder as questões, envia-me uma foto no PV. Fico com Deus, cuidem-se.